Está no ar o Contraponto. No programa de hoje discutiremos a Lei Antifumo em Santa Maria. Contamos com a presença da autora da lei, a vereadora Maria de Lourdes Castro, e o acadêmico de jornalismo, João Alberto Miranda Filho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria de começar perguntando qual é o posicionamento de vocês sobre a lei antifumo. Bem, desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, eu já vinha com a ideia de colocar em Santa Maria a lei que impedisse as pessoas de fumarem em local público ou privado, fechado, no sentido de proteger as pessoas que não fumam, em especial o trabalhador. O trabalhador da noite, o trabalhador de restaurantes, enfim, de qualquer lugar que seja fechado e que estivesse exposto à fumaça. E hoje eu me sinto gratificada por isso, pela forma como as pessoas têm se colocado e dito o quanto foi boa a lei antifumo em Santa Maria. Bom, eu trabalho em uma casa noturna, né? E eu notei a mudança, como fumante, eu notei que essa mudança ela foi aceita pela grande maioria, mas eu sou a favor e sou contra, digamos assim. Por quê? Porque, claro, eu não digo a lei em si, mas eu digo a atitude em si de prescrever, né, o ato de fumar dentro de um local fechado, sendo que a grande maioria desses locais, os locais próprios vendem cigarro, né? Então, não seria acredito que seja um pouco incoerente a partir do momento que tu dizes que tu podes comprar uma coisa dentro de um local, mas tu não pode consumi-la sendo um produto legalizado, sendo que tu paga impostos, sendo que tu tem o direito de adquirir, desde que tu possua, claro, o meio de adquiri-lo, né, de comprar. A restrição do tabaco na cidade, ela já vem desde a década de 80, né? Em 91, foi aprovado um projeto onde foi obrigado os estabelecimentos a terem áreas obrigatórias só para os não fumantes. Nessa época, as casas noturnas foram dispensadas. Por que agora elas foram incluídas? Agora, o Brasil assinou a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é a Organização Mundial da Saúde que organizou isso. Então, são 173 países que assinaram no sentido de que houvesse essa restrição para a proteção das pessoas. Então, eu sempre comento com as pessoas que não é nada contra o fumante. Na verdade, é a favor da saúde pública. E não se proíbe o fumante, não se proíbe que fume, se proíbe que fume dentro do ambiente fechado, né, cuja fumaça vai estar contaminando as pessoas que não fumam. Então, quando houve lá em 81, depois teve em 91 de novo, depois em 96... houve essa questão do fumódromo, mas a Organização Mundial da Saúde entendeu que não deveria ter mais fumódromo. Tanto é que Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e outros municípios aqui do estado também não tem mais fumódromo, porque se entendeu que o fumódromo, a pessoa que trabalha na noite, ela acaba recebendo a fumaça. Então, se é para ter fumódromo, ele vai ter que ser hermeticamente fechado, para garantir que a fumaça não contamine ninguém. E João, como é que tu vê isso no teu trabalho? Bom, o meu trabalho, basicamente, ele possui áreas abertas, né? Ele possui áreas abertas aonde as pessoas podem se dirigir para fumar. É claro que existe uma certa limitação com relação ao tempo, né? Porque não é um local hermeticamente fechado, um local aberto, as pessoas podem ficar expostas à chuva, podem ficar expostas ao frio, principalmente agora nesse inverno, que foi bem rigoroso, mas, a princípio, no caso da aceitação pelo público, não houve grandes problemas, pelo menos que eu vejo como trabalhando também nesse meio, mas como fumante, né, eu acho interessante que seja bem definido, no caso, que
que essas pessoas, no caso os fumantes, os não fumantes, não foi estabelecido nunca, né? No caso, como se fosse uma ideia de convivência. As pessoas não sabem conviver entre si, né? Então, quando tu vê que existem fumantes, pessoas que não toleram o uso do cigarro, justamente acontece que precisa entrar uma lei, precisa existir uma lei que restringe o uso do cigarro, estando, por exemplo, eu não admito a ideia de eu, por exemplo, fumar perto de uma criança pequena, mas você pode fumar perto de um adulto. Seria mais uma ideia de tu tu pensar no bom senso, no momento que tu vai consumir o teu próprio tabaco, né? Tu vai consumir o tabaco, tu tens que ter a consciência de que tu não quer prejudicar outras pessoas. É claro que o consumo de bebida, né? Trabalhando nos locais noturnos, é óbvio, é a ligação entre o cigarro e a bebida, então essa restrição, ela também diminui, talvez, outros efeitos com relação ao uso de outros tipos de drogas, lícitas ou não, né? Sim, João, mas mesmo no que tu falaste das crianças e dos adultos, mas os adultos também, as pessoas também acabam sendo fumantes passivos, de uma certa forma. Mas nesse caso, sabendo, claro, uma criança não digo que exista, né? Uma criança não tem a questão de ela frequentar uma casa noturna, por exemplo. Apenas maiores de 18 anos têm o direito de frequentar casas noturnas, pelo menos aqui em Santa Maria. Então, essas pessoas, os adultos, caberia, não digo a existir um local restrito para fumantes ou não, ou talvez essas pessoas deveriam ter a consciência de aonde elas podem consumir o tabaco, né? Não acredito que fosse necessária realmente uma lei caso as próprias pessoas tivessem a consciência de o que elas podem fazer, como elas podem agir em público. Assim como pessoas não saem peladas na rua, o ato de fumar também tu acaba socializando, né? Por quê? Porque a fumaça não fica restrita no ambiente, ela se espalha. As pessoas veem a fumaça, as pessoas sentem o cheiro dela. Ela incomoda, o cheiro tanto do fumante, a pessoa que fuma, ela fica com o cheiro em si. Será que seria necessário uma lei, se existisse uma consciência por parte do público, principalmente de quem fuma, e talvez os que não fumam? Eu concordo contigo. Se as pessoas tivessem a consciência de que todo o ambiente, todo lugar que ela está, não é dela dona, que tudo é coletivo, ela tivesse esse respeito, não precisaria lei. Então, eu sempre digo que, lamentavelmente, a lei vem quando não há o respeito, quando não há o regramento de cada pessoa pelo ambiente que ela frequenta. Então, tem que vir a mão firme do Estado para impor isto. Né? É a mesma coisa, imagina se seria necessário a lei obrigando o uso do cinto. Né? Se é a minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que ter uma lei que me obriga a usar o cinto, uma lei que obriga a não beber se vai dirigir. Né? São situações que a gente chega a pensar nisso, poxa, mas não precisaria ter isso. Né? São cuidados com o meu corpo, com a minha vida, mas lamentavelmente nós humanos não temos essa consciência. Né? Sempre terá que ter alguém fazendo este regramento, a mão firme do Estado, quando eu não consigo ter essa noção de que eu preciso me cuidar e eu tenho que respeitar o outro. Então, que bom seria que não precisasse haver uma legislação deste nível, deste porte. Mas se não é por bem, tem que ter a legislação. Porque nós temos um problema gravíssimo de saúde pública, em função do cigarro. Só no ano passado foram 338 milhões gastos em doenças decorrentes do tabaco. E as pessoas não fumantes, as passivas, aumentam em 3 vezes o risco de câncer de pulmão. Então, não é possível que nós vamos ter essa consciência, saber de que as coisas funcionam desta forma e vamos permitir que continue. Alguma coisa tem que ser feita. Então, se eu, como fumante, não respeito que a minha fumaça mata o outro,
traz prejuízos para a saúde do outro, porque a opção de fumar, o direito de fumar é meu, né? Eu fumo, eu gosto, né? Vamos dizer, se eu fumasse, né? Mas eu não poderia colocar em expor as pessoas que estão na minha volta. Isso, aí é que está o X da questão do cigarro. E as pessoas dizem, e a bebida? Como é que lá pode beber? Bom, mas quando eu bebo, eu só estrago a minha saúde. Eu não estrago a das pessoas à minha volta. Claro que tem várias implicações, que a cada pessoa alcoolista são mais de 50 pessoas envolvidas que sofrem com a questão do álcool, mas aí é uma outra questão. Mas o cigarro, imediatamente eu estou fumando e aquela fumaça está contaminando todo mundo na volta. E as pessoas não respeitam isso, elas acendiam, era nas casas noturnas, a gurizada, quando eu lancei a lei, eu lembro-me bem, assim, que a gurizada me procurava para dizer que coisa boa que eu estava fazendo. E quando a lei ficou funcionando mesmo, todo mundo agradecendo, podia ir na casa noturna, no absinto, enfim, nesses lugares, e saindo de lá sem cheiro, sem dor de garganta, sem olho vermelho. Então, eu acho que a lei, ela vem para proteger, não só o fumante passivo, né, mas o próprio fumante. Ela protege o fumante, sim. Ele diminui o número de cigarro que fuma durante o dia, né? E eu sempre digo assim que quando a pessoa está fumando no ambiente fechado, além da fumaça que ela traga, ela é como passiva também. Porque aquela fumaça que está no ar, ela está respirando também. Nós vamos tratar mais sobre isso no próximo bloco. O contraponto vai para um breve intervalo. Nós voltamos já. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassismo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos de volta com o contraponto. A lei antifumo entrou em vigor em Santa Maria desde abril deste ano e o programa de hoje está debatendo este assunto. Estávamos falando no bloco anterior sobre a questão da bebida. A bebida que ela muitas vezes, vereadora, ela vai fazer mal para a própria pessoa e não vai interferir na vida do outro, assim como o cigarro. A pessoa não vai beber passivamente. Só que a partir do momento em que a pessoa sai e vai dirigir, isso pode se tornar um problema. Com certeza. E a partir do momento que ela bebe, e ela interfere na vida doméstica, né? Com a mulher, com os filhos, com a mãe, com o pai. Quer dizer, a bebida, ela causa um problema muito grave. Então, a gente sabe que a cada alcoolista tem no mínimo 50 pessoas que estão sofrendo diretamente com as questões do álcool, né?
Só que a questão do cigarro é que ele é imediato, é junto, ele usa passivamente, né, a fumaça. Então, eu acho que não tem outra saída. Chegará um dia, eu sempre digo que chegará um dia que nós não precisaríamos legislação. Mas isso vai demorar muito tempo até o ser humano se dar conta que este espaço não é meu, é nosso, né? Que nós devemos respeitar como sendo nosso e que aquilo que eu tenho vontade, essa questão que as pessoas gostam muito de falar, o meu direito de ir e vir. Não, mas parei um pouquinho. O teu direito de ir e vir também tem que respeitar o direito de ir e vir do outro. Né? Então, até que ponto eu interfiro no direito do outro? Então, essas questões têm que ser bem pontuadas, assim. E eu sempre digo que é uma questão de educação, uma questão de limite que a gente dá lá na infância para a criança. O respeito, essa sala é nossa. Portanto, aqui tu tens que ter um comportamento que não vá de encontro àquilo que nós acreditamos. Temos que ter o bom senso e termos comportamentos que respeite o jeito de cada um. Voltando agora em relação à lei antifumo. João, depois que a lei entrou em vigor, como é que ela influenciou na tua vida de alguma maneira? Bom, a princípio, como trabalhador, trabalhando também em casa noturna, né? Isso mudou os hábitos dos próprios fumantes dentro do ambiente, né? O pessoal começou a sair mais, muitos reclamaram no início, mas foram reclamações breves, né? O pessoal começou a sair. Uma coisa interessante, é claro que eu vou advogar em causa própria, a sujeira fica muito menor mesmo. A questão a bituca do cigarro, a fumaça dentro do ambiente realmente às vezes incomoda, até os fumantes se incomodam com a fumaça. E o mau cheiro, né? O mau cheiro e uma coisa que é interessante, que é bom frisar com relação também ao que a vereadora havia dito, a questão da bebida relacionada ao cigarro. Eu não sou especialista em saúde pública, muito menos médico, mas uma coisa é certa, o próprio consumo do cigarro ele potencializa o efeito do álcool. E essas pessoas, é claro que não existe uma diferença de escala. Eu não digo uma diferença de escala, talvez eu tenha colocado a palavra da forma errada, mas o cigarro, sim, ele causa um mal às pessoas que estão em volta de ti, né? E tu não tem como medir isso, claro, em relação a efeitos de saúde, tu consegue colocar o efeito direto do cigarro em alguns tipos de doenças, mas o efeito da bebida também, o efeito é mais imediato. Por quê? A pessoa, por exemplo, na casa noturna, ela bebe e fuma, ela consome álcool acima do que é permitido, ainda mais no caso de dirigir, né? Permitido por lei, é 0,02, se não me engano, né? E a pessoa sai com o automóvel, pode causar um acidente, matar ou causar morte de outras pessoas, né? O cigarro ele pode causar esse efeito em 20, 30, 40 anos, ou talvez efeitos imediatos. A questão aqui, né, que eu percebi com relação à lei antifumo em Santa Maria, é que as pessoas começaram a fumar menos, isso é verdade, porque tu precisa sair do ambiente onde tu está para fumar, e também o efeito da bebida se torna menor, as pessoas consomem, talvez, o ato das pessoas consumir a bebida, consumem menos também, porque o cigarro ele está ligado um pouco à bebida nesse caso. João, aí tu tocaste num ponto interessante. As pessoas estão saindo dos ambientes, dos bares, dos restaurantes para fumar. E isso acabou solucionando um problema, que era o problema de saúde, né, do fumante passivo, mas acabou gerando um outro problema, que é o lixo que fica na frente dos locais, né? E uma coisa que me preocupa também não é só o lixo, mas o barulho e a situação de desconforto que está gerando na volta dos lugares públicos, principalmente os que são localizados mais na área central, né? Então, é aquilo que a gente falou, assim, ó.
por um lado, nós estamos cuidando da saúde, é uma questão de saúde pública, principalmente pelo trabalhador. O trabalhador, ele não tem a opção de dizer, eu não vou lá hoje de noite porque eu não aguento aquela fumaça. Ele trabalha lá, ele tem que ir pronto. Quem não fuma, não quer ir num lugar que tem um cigarro, não vai. Então, isso tá garantido, né? Esse cuidado. E aí, a saída para fora, para fumarem, eu tenho sentido essa preocupação e tenho ouvido algumas pessoas falarem isso, né? Que ficam na frente dos estabelecimentos, fazendo muito barulho, né? Muito barulho, e a calçada fica tomada, ninguém consegue passar na calçada, enfim, vários transtornos. Aí, então, foi me falado assim, então, neste momento, eu acho que era interessante e até obrigatório o fumódromo. Porque, na verdade, a lei que nós colocamos, ela inicialmente não tinha fumódromo, porque eu sou contra o fumódromo. Né? E aí... Por quê? Porque eu acredito assim, ó, o fumódromo, para ele ser... para ele cumprir esta função, ele tem que ser hermeticamente fechado. Ele é caro, não é um equipamento barato, ele é caro. E temos que ter a garantia de que realmente ele não vai contaminar nada. Quando abrir essa porta, não pode vir fumaça nenhuma e não pode entrar nenhum trabalhador lá dentro. É mais ou menos como o da Assembleia Legislativa, é um aquário. A pessoa entra para lá e é hermeticamente fechado, não tem nem cadeira para sentar. Né? E aí os bares não vão querer fazer isso. Não vão querer, as casas noturnas não vão fazer isso. Até porque expõe o fumante. Fica ruim isso, né? Então, isso, se o Brasil assinou uma convenção quadro, um tratado internacional, e disse que sim, ele faria tudo para tornar todos os ambientes 100% livre de tabaco e que tiraria o fumódromo, por que então ele assinou? Por que não vai respeitar essa legislação? Então, eu creio que quando a gente assina alguma coisa, tem que se comprometer com isso, né? E eu entendo que alguma coisa terá que ser feita, já que não existe esse comprometimento de cada cidadão respeitar que quando ele vai sair para fumar, ele tem que não atirar em qualquer lugar, né, o cigarro, que ele vai ter que respeitar que ele está fora do local que tem a proteção de som, né? Ele tem que ter esse respeito. Aí como é que tu trabalha isso com as pessoas? Eu disse outro dia no programa de rádio com o Mauro que então os donos, os proprietários terão que fazer alguma campanha lá dentro, tentar educar esse consumidor, esse cliente, para que ele tenha esse respeito. Eu não vejo uma saída nisso. Mas não voltar o cigarro para dentro do lugar, né? Em alguns países existem fumódromos coletivos nas ruas. Seria alguma saída possível aqui em Santa Maria? Quem sabe daqui a um tempo fazer um tipo fumódromo na rua? Eu sinceramente não consigo visualizar isso, sabe? E vejo assim, ó, São Paulo já está saindo a lei proibindo o cigarro nas paradas de ônibus. Estados Unidos já é proibido o cigarro nos parques. Então, eu não vejo outra saída. Por mais difícil que seja, as pessoas, o fumante terá que se adaptar. Vai ter que se adaptar. O tempo, as coisas estão se encaminhando para isso. João, antes tu falaste de como essa lei antifumo, ela te influenciou, mas tu falaste somente na parte do teu trabalho. Mas tu és fumante. Como que para ti influenciou? Mas foi essa influência para ti? Bom, ao frequentar locais fechados, realmente eu comecei a fumar menos, né? Eu pretendo, apesar dos percalços, eu pretendo parar de fumar, sim, até porque o preço, as restrições e ter na família pessoas que dizem todo santo dia, por que tu fuma? Pare de fumar de uma vez, faz mal para ti. E realmente os efeitos na saúde são visíveis, na verdade ninguém para. Eu acho que campanhas de conscientização, elas
surtem mais efeito. Vou ser exagerado, talvez algumas pessoas não gostem do que ouçam, mas pessoas não precisam mais ser convencidas do que o cigarro faz mal. Se as pessoas soubessem, tivessem consciência simplesmente de que o cigarro faz mal, elas já têm. E por que elas não pararam? Por que eu, por exemplo, ainda não parei? Então, o ato de proibição, talvez ele tenha essa questão benéfica de ter propiciado com que as pessoas ponham a mão na consciência. Um pouco para respeitar o ar que o outro respira, mas também para respeitar o próprio ar que você respira, né? Mas, quando tu vê, por exemplo, eu, quando começou a lei, eu realmente critiquei ela, não gostei a princípio, mas tu vê o efeito. Por que tu não gostou? Oi? Por que tu não gostou? Basicamente porque quando tu tá num local fechado, tu tá, por exemplo, com teus amigos, com algumas pessoas, e normalmente as pessoas não tinham tanta restrição assim com relação ao consumo de cigarro. Pelo menos as pessoas que eu conheço ali. Tu tá socializando, tu tá conversando, tu tá interagindo socialmente. E tu tinha que sair. Tinha que sair do ambiente que tu tá, né? É uma questão trivial, mas isso daí incomodava no início. Claro que hoje tu já sabes, né? Até no princípio eu conheci uma casa noturna aqui em Santa Maria que antes mesmo da lei ser aprovada, ela já tinha um ambiente para fumante separado à frente lá do local onde as pessoas, estavam as mesas e a música. E no final das contas o fumódromo se transformou no local de socialização dos fumantes. Parecia a ala dos excluídos, digamos assim. E aí, o interessante disso é, claro, eu não digo que eu aprovo, que eu me recuso a aceitar uma lei, até porque é uma lei, tu tens que respeitar, mas eu acho que existe um grande problema aqui, que existe um certo exagero nessa questão de saúde pública, porque existem doenças mais urgentes a serem tratadas. É claro que essa é devido a um consumo de um produto específico, assim como a bebida, né? Mas existe uma questão interessante aqui, é que quem compra, que consome cigarro, não paga barato por isso. Existe uma carga tributária pesada em cima e é um produto que é regulamentado por lei e seu consumo também é regulamentado, né? Pessoas maiores de 18 anos têm o direito de comprar, caso queira, né? Mas eu acho assim, ó, que o excesso de restrições em cima do fumante, claro que vai reduzir o consumo no primeiro momento. Ele já tem reduzido. Mas eu não acredito que ele vai acabar com o consumo de cigarro. Assim como não vai acabar nunca. É claro que isso pode ser polêmico, mas eu acredito que o consumo de qualquer droga, lícita ou não vai acabar. Não vai acabar. Não, eu acho que... Nós voltamos com mais contraponto depois do intervalo. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. De volta com o contraponto, hoje estamos discutindo a lei antifumo em Santa Maria. Agora eu gostaria de perguntar para a senhora vereadora, existem locais aqui em Santa Maria onde o consumo do tabaco ainda é permitido? Não, o ambiente... Bom, nós temos os templos, né? As casas de religião.
essa é livre, porque é um ritual, enfim, é respeitado. A própria lei federal, ela respeita também isso. Mas fora isso, local fechado, seja público ou privado, não pode fumar. Não pode fumar lá dentro. Né? E eu vejo assim, tem que ficar muito claro, ninguém proíbe as pessoas de fumarem. As pessoas podem fumar, mas não no local fechado, aonde tem outras pessoas. Então, essa liberdade de eu quero fumar, eu quero me matar, isso aí ninguém tira. Né? A pessoa escolhe, fez a opção, não tem problema nenhum. Mas ela vai ter que respeitar que aquele local ali ela não pode fumar, porque tem outras pessoas, porque é um ambiente frequentado por pessoas que não querem fumar, que não são fumantes. Então, no momento em que eu fumo e esta fumaça prejudica os demais, eu estou tirando o direito das pessoas também de estarem lá. Chegou a ser sugerido outro dia de que, quem sabe então, fizemos casas noturnas específicas para fumante. Eu disse, bom, então aí tem que escolher que o trabalhador da noite também seja fumante, para te não colocá-lo no risco, né? Então, eu acho que isso volta ao mesmo problema. Ao mesmo problema. Aí tu vai estar contaminando o trabalhador que está lá, que não é nem opção estar ali, muitas vezes, é porque ele precisa do trabalho. Dizer, isso não existe. Vamos fumar guetos, assim, não é isso. Ninguém quer isso. Ninguém tem nada contra o fumante, eu não tenho nada. Eu me sento com as pessoas num local aberto, fumando, sem problema nenhum. Né? Mas dentro de lugar fechado, não. Então, nós sabemos que tem outras doenças também, tem outros problemas de contaminação, vamos dizer, postos de gasolina, de combustível, contamina pessoas, da doença também. Só que tem situações que nós precisamos segurar. E o cigarro é uma delas, assim. É como eu falei antes, o gasto que se tem, que o SUS tem hoje, é inadmissível. Nós precisamos de dinheiro para outras questões, para pesquisa, para doenças mais graves, que não dependem do cigarro. Né? Nós precisamos de dinheiro para criança, para questão de saúde, para doenças que são congênitas, que são hereditárias, que, enfim, tem tanta doença que precisa de pesquisa. Por que nós vamos permitir que o uso do cigarro traga doenças que são graves, né? E que incapacitam as pessoas, inclusive para o trabalho, quando nós podemos, e aí vai estar tirando esse dinheiro para outras coisas, né? Para coisas muito mais importantes, inclusive para pesquisar e para tratar doenças que não têm, no caso, um fator que determina essa doença, como é o caso do tabagismo. Então, e sabemos também que a pessoa usuária de tabaco, a pessoa fumante, é uma pessoa que precisa de cuidados, ela é uma pessoa doente, né? O vício é uma doença, seja da bebida, do cigarro, da droga ilícita, é uma doença e que precisa ser tratada. Hoje, nós temos dentro do município também os programas para ajudar as pessoas fumantes. Então, tem lá, dentro das unidades básicas, tem os grupos de enfermeira, médico, para palestrar, para ouvir, é o momento de fala dessas pessoas. Tem o adesivo, né, que é gratuito para as pessoas. Né? Então, se dá esse suporte, se dá esta ajuda. E como é que os fumantes reagiram? A senhora sentiu alguma reação nas ruas, após a lei? Tu sabes que, inicialmente, houve uma certa revolta, assim, os fumantes reclamando, se sentindo prejudicados e tal. Hoje, os próprios fumantes agradecem a lei, se sentiram melhor. O João é um deles. O João fez esse comentário há pouco, né? Então, para te ver assim, que as pessoas não se davam conta o quanto aquilo incomodava no ambiente fechado. A hora que ficou livre, eles, mas ficou melhor mesmo, né? Tem um estabelecimento em Santa Maria que, quando a gente iniciou a discussão da lei, porque a lei não veio assim, uma rapidez como pensam, né? Que as pessoas não acompanharam. Nós fizemos audiência pública, 2.
Nós discutimos com várias pessoas, trouxemos proprietários de estabelecimentos para estarmos preparando para chegar com a lei. E tem uma pessoa, proprietário de um estabelecimento, que ficou muito indignada comigo. Inclusive, mandou recado, assim, dizendo que eu teria que responder, quem sabe, pelo prejuízo que ela teria, porque era o sustento dela, a casa noturna. E eu disse, bom, vamos ver o que acontece, né? Mas eu tinha certeza, porque antes de nós formularmos a lei, nós fizemos várias pesquisas em vários lugares. E todos os municípios que a gente pesquisou, as pessoas diziam a mesma coisa. Os primeiros 15 dias foi muito difícil. Saiu, inclusive diminuiu o movimento, mas logo depois, maravilhoso. Além daqueles clientes que eu tinha, passaram a ter clientes novos, que até então não vinham na minha casa. Então, eu tinha essa certeza. Aí, essa pessoa, eu estive lá visitando a casa noturna, conversando com ela, e ela disse, eu hoje te agradeço, porque não deu uma semana de abandono dos clientes. As pessoas continuaram vindo, e hoje eu tenho um número muito maior de pessoas que consomem, que vêm aqui, consomem e gostam do local, e não vinham antes porque tinha fumaça. Então, eu me sinto tranquila em relação à lei. E outro dia eu fiz um comentário que eu não tenho dificuldade nenhuma em ser radical em determinados momentos. Eu sei, eu me porto assim como mãe, sabe, como educadora. E não é uma questão de ditadura, isso não é ditadura. É uma questão de posicionamento. A gente acredita em alguma coisa, a gente precisa ter essa posição e saber por que defende. Então, eu me sinto muito tranquila em relação à lei. Acho que Santa Maria ganhou muito, os jovens ganharam muito em relação a poder conviver, se divertir, brincar sem o cigarro. Um dia nós vamos chegar sem a bebida. As pessoas saberem que pode ser feliz, brincar e dançar sem álcool. Estamos chegando na reta final do nosso programa. João, gostaria de saber as tuas considerações finais. Bom, a princípio, o que eu achei, claro, no início da lei eu já havia afirmado, né? Meu posicionamento foi completamente contra. Eu achei que seria tolhido, de alguma forma. Mas, com o decorrer desse tempo, desses meses, desde a aprovação, sinceramente, eu acho que o reflexo em outras pessoas me fez entender de que o bem público é maior, né? A saúde pública é um bem maior que ao qual nós devemos zelar, e essas pessoas realmente elas merecem respirar um ar limpo, elas merecem se divertir da forma que elas quiserem. Então, para mim foi válido, sim, nesse caso. Como eu tenho outras restrições com relação ao caso, que eu já expus, né, com relação à questão do imposto, a questão que, às vezes, talvez o foco tenha sido muito voltado para a questão do consumo do cigarro do fumante, e tem sido praticamente, em alguns casos, discriminado em alguns locais. Mas isso faz parte e, com o tempo, acredito que isso vai mudar o paradigma, né? Vereadora, rapidamente suas considerações. É isso, eu me sinto satisfeita, tenho certeza absoluta que a população, quase que 90% da população, inclusive fumante, acha que a legislação veio para beneficiar e está se sentindo melhor. Entendo que tudo aquilo que o meu comportamento possa prejudicar o outro deve ser, sim, se eu não tenho essa consciência, a mão pesada do Estado tem que fazer isso por mim. Então, esperamos, né, que a lei persista, a fiscalização continue, né, e a fiscalização hoje que está posta não está multando, né, nós estamos trabalhando muito de forma educativa, e eu creio que hoje a população entendeu que é o melhor. Agradeço a participação de vocês. Obrigada. Obrigado. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima.